Olá pessoal, olá Augusto. Eu que agradeço aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui representando Barbosa Melo, né? Então vamos lá, vamos apresentar esse case aí que tem tanta ligação com a inovação, né? E está tão é, ligado aí a todo esse processo de transformação que a construção vem sofrendo, né? Então vamos passando aí. Barbosa Melo, então, é uma empresa do ramo de construção pesada aqui de Belo Horizonte. O grupo Barbosa Melo é composto pela construtora e pela BMPI Investimentos. Então, atuamos na parte da construção no ramo de transporte e logística, saneamento e recursos hídricos, infraestrutura social, indústria e energia. Tá? E na parte de investimentos aí temos diversas vertentes, né? Mas o que está mais ligado a esse case é a parte da construção. Meu nome é Henrique, eu sou líder de construção digital, engenheiro civil, formado pelo Master, né, BIM Manager da Zigurati. Trabalhei como consultor aqui na Barbosa Melo e hoje sou líder de construção digital na empresa. A inovação na Barbosa Melo, ela está dividida em 4 grandes pilares e 4 verticais, né, vamos dizer assim. A construção digital, que é a parte que eu lidero, a parte de back-office digital, gestão e excelência operacional, que está ligada aí com essa parte de Lean Construction e tudo mais, e CBM Lab, que é toda essa parte de inovação para fora, intra e extra empresa. No caso de BIM, está ali situado no pilar de construção digital, e aí nós vamos falar um pouco desse case, só para situar um pouco onde estamos, né, dentro da empresa. Então, lá em agosto de 2019, a gente começou, então, a formação do Núcleo BIM. A empresa, então, capacitou, selecionou alguns empregados e capacitou para fazer parte do Núcleo BIM, ok? Depois, em outubro, a gente designou uma obra que seria o nosso projeto piloto, e assim a gente começou o desenvolvimento, começou a implantação do BIM dentro da empresa. Depois, num terceiro momento, a gente fez a democratização do BIM através de uma escola de formação interna e expansão para outras obras. E num quarto momento, a gente começou com essa evolução da construção digital, né? Ou seja, integração do BIM com outras tecnologias, tá? Então, esse é um pouco do histórico que a gente passou aí e de como que tudo começou. Então, estabelecemos para o BIM alguns usos, tá? Então, dentro do BIM, dentro das diversas obras que a gente teve no nosso projeto piloto e dentro dos vários usos que é possível a gente dar ao BIM, a gente definiu quais seriam eles e como isso aconteceria, né? Então, a gente pegou modelagem BIM, extração de quantitativos através de take-off, plano de ataque da obra, o planejamento 4D, ou seja, unindo toda a parte visual 3D com as questões de duração das atividades, de tempo e tudo mais, o controle disso e, por fim, as medições que a gente precisa apresentar para os clientes, tá? Então, essa é o que a gente chamou aqui dentro de jornada BIM. Então, a cada nova obra que ia aparecendo, a gente veio fazendo todo esse ciclo novamente, ok? Então, antes do BIM, né, falar um pouco do cenário antes do BIM. A gente tinha, então, projetos 2D, o tempo todo em 2D, levantamentos de quantitativo manual, tá? E medição manual. Então, alguns pontos aí que levavam a erros, a falhas, né, e que estão muito sujeitos, suscetíveis a problemas por não estar conectado, né, e aí, quando a gente fala do BIM, a gente pôs bastante ênfase na informação, ou seja, informações conectadas e crescente ao longo de um projeto, né.
Então, como gerenciar toda essa informação que a gente chegou e encontrou antes de começar a implantar o BIM, né? Aqui, só para mostrar que quando a gente tem BIM, a informação flui, né? Ou seja, quando o tempo inteiro a gente esteve preocupado em fazer com que a informação ao longo do ciclo de vida do empreendimento seja uma crescente, ou seja, esteja sempre evoluindo o nível dessa informação, e num cenário sem BIM existe uma quebra de informação, né? Então a informação vai de uma etapa para outra, há uma quebra e toda uma série de trabalhos precisam ser refeitos, né? Então, o BIM é uma metodologia e está totalmente ligada aí com essa parte do trabalho colaborativo, né, entre os diversos envolvidos na obra. E aí foi aí que nasceu a ideia do BIM Analytics, né, que nada mais é do que fazer uma plataforma que concentrasse, que conseguisse trazer todas as informações referentes a um projeto na mão, de forma que você conseguisse fazer uma melhor gestão do seu projeto, ok? Então, foi o que a gente chamou de BIM Analytics, ou seja, as informações dentro de uma plataforma, auxiliando os engenheiros, né, os envolvidos nas tomadas de decisão. Então, tivemos aí a geração do take-off, simulações de plano de ataque e geração de medição como resultados, né, desse BIM Analytics. Aqui mostrando um pouco do que é, né, a ideia do BIM Analytics. Então, a gente tem ali do lado esquerdo uma modelagem, né, e que a gente chama dentro do BIM de modelagem, e do lado direito toda essa informação vindo do modelo para o nosso Power BI, né? Então, a gente criou um painel onde a gente conseguisse ter na mão todas essas informações. Essas informações, elas já existem dentro do modelo. O modelo BIM é um modelo que tem um visual, mas também existe uma série de dados e informações que estão por trás dele. E aí, foi isso que a gente fez, trazer informações de diversas fontes para esse relatório. Então, aí um pouquinho do que temos dentro desse relatório, né? Então, temos ali levantamentos de quantidades, isso tudo vindo direto do modelo, né? Temos ali a parte, aqui é a parte do levantamento, e aqui a análise de interferências, né? Com o BIM é possível, né, a gente fazer a análise de interferências do nosso projeto. Ou seja, a gente, a partir do encontro do BIM com levantamento através de aerofotogrametria, a gente consegue analisar, deixa eu colocar o vídeo para rodar, a gente consegue analisar todas as interferências possíveis todas as interferências visíveis dentro de um projeto, né? Então, isso aí que vocês estão vendo é um voo de drone de uma determinada área. Essa área, a gente projeta o 2D em cima, né? E aí, com isso, é possível ver os pontos onde temos interferências ou não, né? Então, esse é um ponto bastante interessante, ainda mais se tratando de uma área brownfield, né? Onde já temos coisas construídas. Então, o auxílio do drone e essa junção com com o projeto 2D é muito importante, muito interessante. Aqui mostrando também, não. E a última etapa desse processo em termos de uso do BIM foi a possibilidade da gente automatizar a medição, né? Então, o que significa isso?
A gente executa o serviço, a construtora executa o serviço, e chega no final do mês, a gente precisa evidenciar o que foi construído para o cliente, para que o cliente nos pague, né? Ou seja, faça a medição dos nossos serviços. E aí o BIM ajudou bastante, porque a gente conseguiu gerar relatórios, né? E esses relatórios mostram ali a quantidade medida, sinaliza ali quais são o que está sendo medido em cada BM, certo? Onde que está sendo medido, as quantidades, e aí para se situar e entender a obra, até mesmo internamente, mas até mesmo para o cliente, isso foi muito interessante, né? E além disso, quando a gente fala da automatização da medição, é a geração de memórias de cálculo, ou seja, eu consigo, a partir dos elementos que estão modelados, gerar uma memória de cálculo que demonstre os cálculos para se chegar em determinadas quantidades, né? Então, apresento quantidades e ainda demonstro como esses cálculos são feitos. Além do croquis visual também, que é possível ver aí na apresentação, né, no canto direito aí. A parte do planejamento controle também dentro dessa mesma lógica, né? Então, eu consigo simular ali, através do tempo, numa barrinha de tempo ali, mostrando as quantidades de serviços que eu tenho para executar e e qual o prazo, duração desses serviços, né? Tudo isso com o apoio visual ali, né? Com alguns gráficos sendo gerados, com alguns histogramas sendo gerados, certo? Aqui um exemplo, né, de planejado e real também extraído dentro da plataforma. E aí, quais os benefícios que a gente alcançou, né? Então, primeiro, uma análise crítica e compatibilização dos projetos, né? Então, quando a gente fala de BIM, de ter que fazer modelagens, de estar modelando, a gente está o tempo inteiro fazendo análise crítica dos projetos que chegam para a gente, né? Com isso, eu consigo virtualizar a construção de fato, ou seja, consigo tomar melhor, fazer melhor análises, né, de cenários e tomar melhores decisões. Consigo ter isso, conseguimos, né, ter isso em um painel de gestão da construção digital, né, e com a possibilidade de ver diversas informações, e também geração dos relatórios para medição. Então, esses foram os benefícios alcançados, e trazendo isso também para o cliente, tá? E os principais desafios, né? Infelizmente, ainda precisamos fazer nós mesmos a conversão dos projetos 2D para o modelo BIM, né? Ou seja, repleto de informações necessárias. Então, isso a gente ainda não recebe isso, não recebemos isso ainda dos nossos clientes. A formação de pessoas também é um ponto bastante relevante, porque capacitar os times em ferramentas BIM não é uma coisa muito simples, né? Não, porque BIM é muito mais do que software, né? Envolve todo um processo, toda uma metodologia por trás. Então, para que isso seja disseminado é bem complexo. E o fato da gente ter um foco na geração de valor e não no uso da ferramenta, né? Então, isso também é um desafio, porque existe uma tendência da gente sempre querer focar na ferramenta e esquecer um pouco o método, né? Então, também foi um desafio que enfrentamos e ainda continuamos enfrentando. Então, é isso. Agradeço. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Augusto. Legal, Henrique. Legal. Henrique, o trabalho aí mostra essa preocupação, né, em acrescentar ferramentas aí ao Business Information Modeling, né, que é uma metodologia que já é um pouco mais amadurecida, né, e que você observa que estão tentando integrar, agora o mercado está integrando, né,
tecnologias, ferramentas. Eu queria que você falasse disso, né? Por que está fazendo isso, né? Porque antigamente BIM era usado especificamente para o projeto, né? Hoje já está por trás uma preocupação em agregar dados antecipadamente, né? Como você colocou aí, das informações existentes da empresa, né? Para quando for realizar o projeto, ele seja o mais acurado possível, né? Eu queria que você falasse disso, essa tendência. Sim, eu acho que essa tendência vem justamente pela necessidade que a gente tem de construir cada vez melhor, né? De fazer um processo cada vez melhor. Porque essa quantidade de informações que as obras têm, ela tem desde sempre, né? O que acontece é que hoje a gente precisa cada vez mais otimizar esses processos, e só é possível otimizar se a gente tiver um método, uma organização, um processo que tenha essa filosofia de fluir nesse sentido, né, de estar sempre assim, cada vez integrado mais a outras coisas, a outras tecnologias, né. Então, eu acho que é por esse motivo, né, que eu vejo que estamos caminhando para onde estamos caminhando, né? Legal, a gente conversou aí com um profissional da construtora Barbosa Mello, Henrique Ferreira dos Santos, né? Ele é líder de construção digital, um projeto de BIM lá da empresa, uma inovação. Obrigado, Henrique, pela participação. Eu que agradeço, Augusto. Valeu.